Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um tema que é um tanto quanto polêmico, né? Que é agricultura e meio ambiente. Dá para conciliar? Não dá para conciliar? A agricultura é o pato feio da história, né? Então vamos fazer uma contextualização. Sou engenheira agrônoma formada pela Unesp de Jabuticabal, amo muito o que eu faço, né? E por muito tempo vivi num conflito muito grande. Eu acho que não só falar para vocês sobre temas, é também retratar um pouquinho daquilo que a gente vive. No início da minha atividade como engenheira agrônoma, era uma coisa muito tranquila, porque até então eu não tinha contato com o universo meio ambiente. Em determinada fase da minha vida, me foi atribuído a função de começar a trabalhar com o meio ambiente dentro de uma empresa na parte de certificação. Então isso começa a gerar algum conflito, porque você fala assim, poxa, eu preciso plantar, eu preciso usar defensivo agrícola, eu preciso usar fertilizante, né? E ao mesmo tempo eu tenho as questões ambientais. Eu preciso desmatar algumas áreas, mas ao mesmo tempo eu tenho as questões ambientais. E por muito tempo isso era extremamente conflitante. Por quê? Porque nós não tínhamos tecnologia. E aí, é claro, e eu não vou discordar de quem estiver pensando agora, né? Ah, mas é muito defensivo agrícola, ou melhor, é agrotóxico, né? O termo correto é agrotóxico. É muito agrotóxico. Não vou discordar de vocês. Por quê? Porque nós não tínhamos antes como mensurar tudo isso e onde aplicar. Então a gente tinha uma base uniforme. A gente tem lá o talhão, 1, 2, 3, 10, 50, 750 hectares plantados, que são os talhões que a gente pega de tamanho no Mato Grosso principalmente, né? Em área de soja, milho, algodão. E aí você aplicava de forma uniforme. Bom, vamos lá. Hoje a gente já tem uma consciência de que nós podemos otimizar tudo isso. Hoje não, nós temos tecnologia, a gente vem falando de agricultura de precisão há muito tempo, né? Eu, particularmente, comecei a trabalhar com agricultura de precisão em 2011. E em 2011, para mim, ainda era uma coisa muito vaga quando a gente falava assim, agricultura de precisão utilizando o VANT. Como é que o VANT pode me ajudar, né? E naquele tempo, em 2011, também a tecnologia do VANT aqui no nosso país era uma coisa ainda em desenvolvimento. A gente não tinha muita regulamentação pela ANAC do que ia fazer, onde podia voar, o que altitude voava. Então, é assim, ainda a gente estava pisando em ovos. E eu me lembro que eu fui convidada para dar uma palestra, né, sobre agricultura de precisão. E eu falava, meu Deus, eu vou falar o quê? Que eu vou usar VANT para pegar imagem? Até que um dia me chegou um trabalho um tanto quanto desafiador, que foi elaborar o laudo da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, numa região onde havia um areieiro. Então, de um voo de aproximadamente 15 minutos, que foram geradas várias imagens, tratadas e analisadas, foram geradas aproximadamente 50 autuações para esse areieiro. Pessoal, aí foi quando começou a abrir o meu universo de como que a gente pode aplicar tecnologia no campo. Foi então quando eu comecei a me dedicar mais à agricultura de precisão e entender realmente que nós podemos fazer trabalhos pontuais, né, e tirar essa carga, esse peso da agricultura, dizendo que destrói o meio ambiente, né, tirar esse peso de cima dos produtores rurais. Porque não é todo produtor rural que quer desmatar, que não sabe aplicar. Muito ao contrário, né? O custo disso é muito alto. O custo do defensivo é muito alto. O custo do fertilizante é muito caro. O manejo é muito caro, né? Então, quando eu comecei a me dedicar mais a como elaborar mapas, né, para aplicação, né, foi assim uma revolução. Por quê? Porque quando você chega, você monitora o talhão, né? É óbvio, não estou dizendo que VANT, que as imagens do VANT vai tirar o trabalho de quem está no campo, não é isso. A gente tem que ter uma equipe de campo e a gente tem que ter uma equipe aonde? Lá no laboratório de informática, né? E aí o que acontece? A tua equipe de campo ela vai fazer um monitoramento no talhão. Né, a gente vai traçar a quantos metros vai fazer a amostragem, a mesma coisa para solo, tá, gente? E aí a gente consegue fazer o quê? Mapas de aplicação. Ah, onde é que entra o VANT? Né, para fazer aqueles índices que a gente já conhece,
NDVI, MTVI, né? Ajuda muito, pessoal, muito, porque a gente consegue ver a resposta das plantas. E aí, né, eu tive também a oportunidade de trabalhar com sensores hiperespectrais, que é tecnologia pura, que aí a gente consegue realmente ter uma precisão do que a gente está analisando para diminuir a inserção de aplicação. Então, hoje é possível a gente ter a atividade da agricultura, né? A gente ter um controle de emissão de CO2, que também é um assunto que está aí extrapolado para todo mundo, né? Nós temos que ter uma redução, tem que ter uma retenção de CO2. Por quê? Porque a gente está esquentando, nós estamos esquentando, né? Está aquecendo. Nós temos sim que pensar em agricultura regenerativa, nós temos sim que pensar em agricultura orgânica, mas nós temos que ter a noção de que a gente não vai conseguir alimentar a população mundial só com a agricultura orgânica, né? Mas é lindo da gente trabalhar com isso, mas a gente vai ter que manter a agricultura convencional. E na agricultura convencional, nós temos hoje tecnologia suficiente, né, para poder fazer o manejo adequado. E esse manejo, pessoal, custa dinheiro? Não vou falar para vocês que é de graça. É uma área boa para vocês entrarem, quem tiver interessado? Super boa, né? Tem que entender de mapeamento? Tem que entender de softwares de geoprocessamento? Tem que entender, mas é uma área que tem expansão. E o melhor de tudo pra gente, né? O melhor de tudo é que é uma área que a gente vai conseguir aliar as duas antagonistas, né? Agricultura e meio ambiente. E, na verdade, a gente tem que perceber que isso não é antagônico, que elas se complementam. Eu fiz um trabalho no Mato Grosso com a área de reserva legal, né, fazendo ensaios de solo em profundidades adequadas, próximo à área de reserva legal e encontro com a APP. Em determinado ponto do mapa, nós tínhamos uma área com extremo vigor. Aí o proprietário falou, por que isso se eu uso o mesmo defensivo, se eu uso o mesmo fertilizante? Falei, é o seu solo que está retendo mais água. Por que isso? Aí foi possível mostrar para ele a importância da área de reserva legal e da área de preservação permanente. Tudo isso é tecnologia. Hoje, em 2023, falar que é impossível a gente conciliar agricultura com meio ambiente, desculpa, isso não é verdade, né? Muito ao contrário, demanda muito trabalho e a gente precisa de pessoas que entendam e que queiram atuar nessa área. Nós aqui da ICEG, nós trabalhamos muito nessa área e a gente sabe da importância da informação que nós estamos levando para vocês e da informação verídica. Existem ótimas empresas no mercado que trabalham com tecnologia voltada para a agricultura de precisão, que trabalham com mapeamento também, né, e que precisam de profissionais bons. Então, na verdade, eu quis falar sobre esse tema para vocês, apesar de ser um tema que vai, com certeza, gerar contradições, mas nós estamos aí para discutir junto, para crescer junto, porque eu não sei tudo, né? Obviamente, por mais que eu estude, por mais que eu trabalhe, sempre vai ter uma lacuna. E a gente gosta de preencher essas lacunas, né? Nós somos seres humanos em desenvolvimento, em evolução, buscando uma qualidade de vida para todo mundo. Eu acho que o nosso objetivo é passar por esse planeta, passar pela nossa existência, né, de uma forma boa. Eu quero chegar a envelhecer tendo pelo menos a qualidade de ar que eu tenho hoje, a disponibilidade de água que eu tenho hoje, a energia que a gente tem, o alimento que a gente tem, só que a gente não pode deixar de ser realista, porque quando a gente deixa de ser realista, a gente começa a pisar num terreno que a gente desconhece, e aí a gente começa a replicar informações que não são verdadeiras. Então, isso pra gente é muito ruim enquanto ser humano, né? Enquanto profissional, a gente tem que buscar a otimização das diferentes atuações, dos diferentes setores, para que a gente consiga crescer e ter um desenvolvimento bom. Bom, pessoal, espero ter contribuído um pouquinho com essa informação sobre agricultura e meio ambiente e, novamente, fico à disposição de vocês para comentários, para dúvidas,
para troca de conhecimento, tá bom? Um beijo e até a próxima.